Enfim, resumo do desempenho aqui do Galaxy A25 5G nos jogos, né? Asphalt e Unity aí rodou muito bem com gráfico padrão ali, também muito alto, alta qualidade, ali entre 50 e 60 FPS. O Carx Street, muito pesado, ele teve dificuldade até para rodar com o gráfico mais baixo possível, com gráfico no nível 0 ali, né? Então recomendo aqui entre o gráfico nível 0, no máximo ali o nível 1. A partir do nível 2 ou 3 já fica muito ruim, tem bastante queda de FPS e alguns travamentos aí. Enfim, é um jogo bastante pesado para celular, né? Já aqui no COD Mobile também rodou muito bem ali com gráfico baixo, ficou até 60 FPS cravado. Quando você coloca o gráfico médio ou alto, ele limita ali até 40 FPS, não tem como mudar, né? Mas mesmo assim, com o gráfico no médio ou no alto também rodou muito bem. Já aqui no FC Mobile, que é o antigo FIFA, né? Também rodou muito bem, ali com gráfico baixo e médio. Ele não tem aí o gráfico alto e nem o muito alto, né? Que é o Ultra aí. Se bem que eles poderiam liberar aí pelo menos o gráfico alto. Na minha visão, aqui ele rodaria pelo menos ali entre 40 até 60 FPS. Já que no eFootball, o gráfico padrão ali também rodou muito bem, 60 FPS. Já com gráfico aí no alto, né, já pesou um pouco mais aí, e rodou ali entre 40 até uns 50, 55 FPS. A parte mais pesada que dá um pouco de queda de FPS é na parte da comemoração, né, quando mostra ali a arquibancada, aí fica ali entre 30 e 35 FPS, mas durante a gameplay dá para jogar tranquilamente ali com uns 40 FPS. Caso você queira sempre perto dos 60, vai ter que ser com gráfico padrão, que é o médio. Já que o Fortnite, até que ele rodou relativamente bem ali com gráfico no baixo, com a escala de renderização em 60%. Com gráfico no médio também dá para jogar, mas tem algumas quedas ali para uns 25, 20 FPS. E com gráfico no alto ele já teve mais dificuldade, né? Inclusive teve até alguns problemas aí de carregamento de textura. Mas aqui também é um jogo bastante pesado aí, então recomendo aqui entre o gráfico baixo ou médio. Já que no Minecraft, recomendo aí até escala de renderização 10 pedaços, até porque se você colocar em 15 ou 17, ou ativar os outros gráficos, né? Os outros efeitos, já fica bastante pesado. E tem muitas variações aí no FPS. Já que no Dead by Daylight dá até para jogar ali com gráfico médio, com gráfico baixo roda muito bem. Com gráfico alto já ficou um pouco mais pesado, ficou meio instável, né? Já aqui no Brawl Stars, não é um jogo que tem super gráficos, né? Mas é um jogo aí que tem suporte até 120 FPS aqui. E aqui ele roda entre 80 até uns 120 FPS. Então roda muito bem também. Já no COD Warzone, outro jogo bastante pesado aí. Aqui eu recomendo você jogar com o gráfico no mais baixo possível que tem disponível para ele. E vai ficar ali entre 25 e 30 FPS. Dá sim para jogar com gráfico no médio, mas tem algumas quedas ali para 20, 19 FPS, né? Como é um jogo online. Quanto mais FPS, melhor. Então recomendo o gráfico baixo. Com o gráfico mais alto disponível que tem para ele, que são algumas configurações que está no baixo e também no alto, aí já não fica muito bom, fica ali entre 15, tem até algumas quedas para 10 FPS. Então recomendo o gráfico baixo aí mesmo. Já que no Free Fire roda muito bem aí com gráfico no padrão, que é o médio. Com gráfico no Ultra, né, com sombra ligado e tudo mais, aí já tem algumas quedas aí para 40 FPS. É claro, dá para jogar muito bem assim, mas caso você queira sempre perto dos 60, recomendo o gráfico padrão, que é o médio. Já que no Fall Guys, bom, é um jogo que puxa bastante processador, porque tem muitos jogadores, enfim. Com gráfico no baixo ele rodou ali entre uns 35, 50 FPS. Com gráfico no médio, eu particularmente não percebi tanta diferença assim nos gráficos e rodou aí entre 30, 35, 37 FPS. Já com gráfico no alto aí, deu para jogar, mas ficou muito próximo ali dos 25, 30 FPS. E aqui de novo, eu não percebi tanta diferença assim nos gráficos, então recomendo aqui até o gráfico médio, porque vai ficar um pouco acima dos 30 FPS e vai ficar mais estável, né? Já que no Honkai, outro jogo bastante pesado, né? Não só ele, como também esses três aqui, mas aqui no gráfico baixo e médio ele rodou bem.
Mas no gráfico alto aí eu não recomendo, até porque fica muito instável, muitas variações no FPS e fica bastante pesado, né? Caso você queira mais FPS, acima dos 30, né? Aí vai ter que ser com gráfico baixo. Já o Genshin Impact também, ele rodou bem até o gráfico médio. Já com o gráfico no alto já pesou um pouco, né? Já ficou ali próximo dos 20 FPS aí. Já que o Zenless Zone Zero é um jogo bastante pesado também. Esse jogo aqui, na minha opinião, ele precisa receber alguns updates aí para melhorar a estabilidade. Até porque não só aqui no A25, como em outros celulares aí, até que tem mais memória, ele tem pequenos congelamentos. O jogo parece rodar bem, mas do nada dá aquela pequena congelada. E isso não aconteceu somente aqui, como também no S24, né? Um celular muito mais poderoso. Então, tirando esses travamentos, olhando o desempenho dele rodando bem, né, em certos momentos, até que ele conseguiria rodar ali com gráfico no médio entre uns 25, 30 FPS aí. Com gráfico no alto não recomendo, fica muito pesado de verdade. Tem até algumas quedas aí abaixo de 20. E caso você queira mais FPS, aí vai ter que colocar o gráfico baixo. Caso você aceite aí rodar ali perto dos 25 ou 30 FPS, também dá para colocar o gráfico médio. Já aqui no Roblox eu coloquei um mapa relativamente grande aí, que tinha até bastante jogadores, com gráfico no nível 1, até que ele conseguiu rodar bem, ali entre 40 até uns 60 FPS. Já com gráfico no médio ele ficou ali entre uns 35, 40 FPS aí. E com gráfico no nível 10 já ficou muito pesado. Teve até algumas quedas aí para uns 20, 15 FPS, principalmente em locais que tem bastante construção. Então aqui eu recomendo em mapas grandes, né, até o gráfico médio. Mapas menores que não são tão pesados ou são mais otimizados, até dá para colocar o gráfico nível 10. Mais resumo geral aqui do Galaxy A25 5G nos jogos, principalmente dos mais pesados. Ele consegue rodar até o gráfico médio, ali entre 30 ou um pouco acima disso, no FPS, e alguns jogos mais otimizados dá até para colocar o gráfico alto. É claro que tem exceções como Kayaks Street, Fortnite, COD Warzone, que são bastante pesados, né, e usam bastante processador. Aí eu recomendo deixar ali com gráfico nível baixo. Mas enfim, é isso. Chegamos aqui ao final de mais um vídeo. Espero que tenha gostado. Se gostou aí, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. E próximo teste vai ser no Galaxy M35 5G. Mas enfim, é isso. Caso queira comprar ou ver o preço do Galaxy A25 5G, links aqui na descrição. Lembrando que eu já fiz um unboxing dele, teste em benchmarks e tudo mais. E vai aparecer no card aqui acima. Mas enfim, é isso. Obrigado e até o próximo vídeo. Falou!